quanto a repetição influencia a nossa vida. Sentimentos são a linguagem do meu corpo, que é onde eles estão, onde eles expressam. E esses sentimentos, eles são colocados na minha vida por repetição. A partir de um estado de humor, de um pensamento, que é o gatilho para isso acontece dentro do meu corpo. Dentro de um livro, que eu vou até deixar aqui uma indicação, que é esse aqui, ó. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, ele trabalha muito isso. Ele trabalha de maneira muito forte isso. E ele tem um título que já é provocativo, é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Por que quebrar o hábito de ser eu estabelece uma mudança para a minha vida? Porque a partir do momento que eu forço, que eu trago novos pensamentos de uma nova realidade, eu forço os meus sentimentos e as minhas ações e os meus resultados em resposta para isso. É muito comum a gente encontrar pessoas enfim, N coisas falando sobre essa questão do nosso pensamento, do quanto isso é importante para afetar os nossos resultados. Mas acreditar e dar crédito nisso bate de frente com muitas das nossas crenças, com muitas dos nossos costumes, né? Por quê? Porque como que eu posso mudar o que está à minha volta, que é o que eu conheço, os meus 5 sentidos conseguem responder simplesmente pensando de um jeito diferente? Por que eu realmente consigo fazer isso? Nesse vídeo aqui, eu vou te dar um insight para você refletir. Isso aconteceu muito recentemente, não faz muito tempo, dentro de uma mentoria com uma mentoranda minha. E ela disse que ela tinha grandes dificuldades de acreditar nessa história de que pensamentos transformam a sua realidade. Daí, no dado momento da conversa, eu virei para ela e falei, então reflete se você essa semana, você vai trazer durante 20 minutos, todos os dias, um pensamento de que você vai ter um acidente. Ela falou, como assim, Juliana? De forma nenhuma. Como que eu vou parar para mergulhar, para sentir que eu vou ter um acidente, eu vou acabar me acidentando? Você tá doida? E aí eu perguntei para ela a mesma coisa que eu vou perguntar para você que tá vendo agora. Será que funciona somente para os pensamentos negativos que eu tenho? Por que eu não posso usar esse forçar-se a sentir nas questões positivas da minha vida? Por que eu não posso me colocar em uma situação do que eu quero para minha vida e buscar isso? Quando a gente se coloca dentro de um pensamento e esse pensamento ele entra em repetição, e aí nesse caso eu estou falando de neurociência pura, você mesmo não acreditando nesse pensamento, você se força a sentir o que está dentro dele. Por quê? Por repetição, o seu corpo, o seu subconsciente entende que existe algo a buscar ali, existe algo a ser mergulhado ali. E os sentimentos começam a aparecer dentro disso. As sensações começam a ser apresentadas a você. E ao fazer esses sentimentos se alinhar com seus pensamentos, as suas ações e os seus resultados, porque o resultado vem de uma ação, também se molda a isso. Isso é neurociência pura. Agora, quando a gente coloca outra questão do indivíduo, que é você, que é indivisível dentro disso, envolvendo a física da sua consciência, né? A questão do que responde às suas ações, do quanto você se conecta a uma frequência de vida diferente, a um alinhar-se diferente, tudo se reformula dentro disso. Ao buscar, você faz uma ação diferente para ter um resultado diferente. Existe uma frase atribuída a Einstein, que a gente não tem certeza se foi ele que disse, mas eu gosto de pensar que sim, foi ele que disse, que é loucura de verdade é você querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Pela lógica, né? Pela obviedade da coisa, é totalmente real isso. Como que você vai querer uma vida diferente pensando da mesma forma, sentindo da mesma forma e buscando da mesma forma? Não, mas eu tenho mudado a minha vida. Eu tenho feito coisas diferentes com o mesmo sentimento. Essa tendência vai ser, sim, voltar para um estado conhecido. Voltar para um sentimento conhecido. Por isso que a repetição, ela não sozinha, mas o que ela traz com ela forma seu resultado. Ela transforma a sua realidade. Quando a gente pensa nisso, imagina, por exemplo, que durante 20 minutos do seu dia você pensa em algo diferente, algo ali em você vai obrigatoriamente ter que se transformar, ter que virar outra coisa.
Porque você está pensando diferente. Agora, se eu acordo igual, se eu penso igual, se eu me coloco dentro das mesmas situações, achando que essas situações são desafios, mas elas são apenas uma repetição do que eu já vivi, o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente os mesmos resultados, sem grandes surpresas, porque essa é uma zona conhecida. E o que são pensamentos diferentes, sentimentos diferentes? Para descobrir o que é diferente na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é parar e descobrir isso. É pensar e refletir. Quais são os sentimentos que eu estou acostumada a me colocar? Quais são os resultados que são atrelados a isso? Por quê? Se eu não sei o que é comum em mim, se eu não sei o que eu estou repetindo e tornando como uma realidade de busca para minha vida, eu nunca vou saber o que eu preciso de alterar para avançar. E isso faz parte de uma busca muito maior. Muito. Porque se eu tenho uma sensação de vazio, uma inquietude grande dentro de mim, e eu estou acostumada a tapar esses buracos dessa inquietude, dessa sensação de que não está suficiente, de que eu não sou boa o suficiente, enfim. E eu me coloco em situações para preencher isso, eu descobri uma das chaves, um sentimento que eu estou repetindo para preencher algo em mim que está vazio. E aí você consegue olhar de uma forma de cima para baixo para isso e entender: o que eu estou tapando nesse buraco? O que eu estou colocando nesse buraco por causa destes pensamentos? Porque esse pensamento ele não vai vir sozinho. A repetição não vai acontecer para você ficar assim. Você não passa por isso, você não fica assim: eu sou insuficiente, eu sou insuficiente. Não é isso. Mas você repete reforçando pelas histórias que a sua mente conta para sua cabeça, pelos seus pensamentos que você não observa, que você não vigia, contam para sua cabeça. Então, como é que funciona? Se eu vou fazer alguma coisa, vem o medo do julgamento. O medo do julgamento já traz para mim o sentimento de que eu sou insuficiente, por isso eu tenho que ter cuidado com o que vão me julgar. Isso é uma repetição, isso é um reforço de um pensamento que eu tenho. E eu tô falando, logicamente, aqui de questões de você, do poder-se, né? Do poder colocar, do poder mudar, de como você se coloca nas situações. Mas isso também vai valer muito para situações onde você busca algo maior do que o que você tem hoje. E eu não estou falando necessariamente de um aspecto, eu estou falando de todos, tá? Quais são as repetições que você está estabelecendo para você que você não está percebendo, né? Tá tapando buraco com elas e reforçando isso. Os seus hábitos, eles vão moldar o seu caráter. E isso não é filosofia, também é, né? A gente tem um ponto aí. Mas isso é neurociência. O hábito que eu tô falando, o hábito emocional de sentir-se, vai mudar o seu caráter. Porque eu tenho um humor. Esse humor repetidamente reforçado vai gerar um hábito emocional. E esse hábito emocional vai gerar um ser emocional, né? Uma personalidade. Então, se a sua personalidade é de ser alguém inseguro, qual é o hábito emocional que você está reforçando e qual é o humor original que você está colocando? Porque dentro disso você vai estabelecendo ciclos e esses ciclos vão te amarrando, vão fazendo as algemas da sua vida. Tem um vídeo aqui, inclusive, falando sobre essas amarras, sobre essas algemas que nós colocamos na nossa vida. E isso me faz repetir o passado. E sim, isso também é neurociência pura. Se eu estou repetindo pensamentos que vão atrelar sentimentos, que estão atrelados a sentimentos, que são hábitos emocionais, que formam a minha persona, a minha personalidade, o resultado que eu vou ter vai ser exatamente igual a esse. Isso amarra o que eu disse no começo da frase atribuída a Einstein. Como que eu vou ter resultados diferentes fazendo igual, sentindo igual, me colocando igual nas situações? Isso não vai acontecer. E a nossa tendência é voltar para isso. Eu vou dar um exemplo pessoal. No dia de ontem, por algumas questões, eu percebi que eu estava voltando para um hábito emocional de um pensamento comum e conhecido. Com outra roupa, esse pensamento veio para mim. Só que eu consegui perceber isso. Isso é uma vitória gigante para a nossa vida. Porque quando você consegue perceber que essa roupa é conhecida e que se você entrar nesse pensamento, se você entregar-se a sua mente para ser usado por ela e não para usá-la, você não consegue mudar o que você realmente está buscando a nível consciente. Quando você percebe, você consegue quebrar o padrão, você consegue quebrar o hábito de ser você mesma. E ao quebrar esse hábito,
todos os objetos, tudo que você não via antes começa a florescer para você. E são as famosas sincronicidades da vida que começam a acontecer. O campo em volta de você vai responder. Encare como quiser essa palavra campo, mas o que eu estou falando para você que é ciência pura, e é uma questão óbvia, você não consegue não impactar o que está em volta de você a partir do que você age, sente, percebe, se direciona. A sua realidade ela vai voltar para você à medida que você reage com ela. Se você muda isso, você também transforma o que está fora. Porque o que é o hábito de ser você? Basicamente a lente do seu óculos, entende? É como você está percebendo, repetindo, enxergando tudo que você tem em volta de você. Dentro da neurociência, a gente também tem algumas questões que podem ser levadas para o seu entendimento. O conhecimento vai preceder a experiência sempre. E ao entender disso, você reage de maneira diferente, porque você já entende o que está acontecendo. Bom dia, gente. Que é o quê? Quando eu repito os meus hábitos, quando eu repito o meu humor, quando eu reforço a minha persona, né, que é uma palavra tão colocada hoje em dia, né, nas redes sociais, aí, persona, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou reforçando que isso sou eu. E quimicamente falando, o seu corpo entende isso como um caminho conhecido. Todos os sentimentos que você tem, eles são conglomerados no seu corpo. E eles são ativados em você quimicamente. Então, quebrar o hábito de ser você para transformar sua realidade a partir de uma repetição e de um sentimento desconhecido, porque não é comum para você, é fazer uma desintoxicação química, com toda a liberdade da neurociência para falar aqui. Eu estou tentando trazer de uma maneira muito leve para você que está ouvindo. Por que é uma desintoxicação? Porque se eu estou habituada, e aí eu vou esclarecer do início, se eu tenho um humor, né? Aconteceu algo X, né? Eu me senti de X forma, eu tive um estado de humor pontual, tá? Esse estado de humor, ele acaba levando a novos pensamentos que vão gerar sentimentos relacionados a ele, e isso é o ciclo de repetição. Não é que eu vou pegar o meu pensamento de eu sou insuficiente, eu não sou tão boa assim, ou sei lá do que você está pensando na sua vida. Eu não consigo. Eu vou trazer um exemplo muito legal sobre isso, sobre alcançar metas até. Fica aqui que você vai entender melhor. E aí eu vou trazendo, eu não consigo e fulano me atrapalha, e eu volto para esse humor, eu reforço ele. Eu não consigo e a situação financeira que eu tenho também tá difícil de mudar, sei lá, por causa da bolsa de valores. Estou chutando, gente. E isso é um pensamento que não necessariamente tem essa mesma estrutura que me gerou humor, mas ele vai se repetindo. Ao se repetir, ele se torna esse hábito emocional que eu disse. Esse hábito emocional, no início, lá no meu humor, que eu coloquei no início, ele liberou em mim, ele ativou as minhas glândulas, ele ativou a liberação desses hormônios que trazem essa sensação de luta e fuga. Por quê? Se eu estou ameaçada, né, o seu corpo, o seu sistema límbico da sua cabeça, o que ele faz? Ele produz substâncias para que você tenha condições de vivenciar essas questões. Então, o sentimento de ameaça, de morte do seu ego, de não conseguir, ele te traz medo, angústia, insatisfação, ele ativa suas adrenais, ele traz essas substâncias químicas para o seu corpo. Ao repetir, mesmo com pensamentos com outra roupa, o que eu faço? Eu estou reforçando e estimulando essa constância. Chega um momento que o seu cérebro, o seu corpo, ele fica mais inteligente que a sua mente. Automaticamente. Porque você pensou aqui e gerou isso. Fato. Porém, se você repete esse ciclo com outras roupas desse pensamento, sendo usado pela sua mente e não usando a sua mente, o que você está fazendo? Você está tornando isso um hábito. E o que é um hábito, gente? Um hábito é quando o seu corpo é mais inteligente que a sua mente. Por quê? Porque ele vai engatilhar e liberar essas substâncias de forma automática em você. Eu tô falando aqui neurociência pura, tá? Fisiologia pura. Quando ele libera de forma automática, qualquer mínimo gatilho, ele já, é isso. E ele volta para liberar essas substâncias, te trazendo esses sentimentos.
E o hábito, ele cria a minha persona. É por isso que você conhece muita gente que fala, me fala um pouco de você, e a pessoa vira pra você e fala, eu sou ansiosa, eu sou insegura, eu sou... O que que é? Ela já tem essa persona emocional formada, e a gente geralmente depois dos 35 anos é que tem essa persona emocional formada, tá? Eu tô falando aqui dessa questão mais prática. E ela se entende dessa forma. Ela tem o hábito de ser ela mesma dessa forma. E como que eu vou, então, mudar os meus resultados fazendo igual, tendo esses gatilhos automáticos? Não muda. Você vai repetir o seu passado com pensamentos semelhantes que vão reforçar esse mesmo hábito, que vão reforçar a sua persona. E o seu ego, a sua construção de quem você acredita ser, é isso. E é por isso que eu falo tanto aqui que você precisa de dominar sobre os seus pensamentos, entendendo que você não é os seus pensamentos. E por que que é tão difícil? Porque isso já está tão dentro de você, tão amarrado em você, tão pertencer a você, que você não consegue enxergar fora os grilhões que eu falei no vídeo passado. E esses grilhões vão te amarrar. E são automáticos. Então você vai recriar o seu passado com outras roupinhas no passado, com outro banho tomado passado. Eu acho interessante quando as pessoas dizem, né? E tudo tem camadas, o que a gente ouve, que você não toma. Quem já ouviu essa frase, né? Que você não se banha no mesmo rio do mesmo jeito, porque você não é a mesma pessoa, porque o rio também não é a mesma pessoa. Fato. Só que se você entra nesse rio com as mesmas proposições, a mesma postura, e eu vou dar um exemplo aqui bem raso para você entender. Se você entrou num rio e acreditando e tendo na cabeça, fala, ninguém nunca entra no mesmo rio, do mesmo jeito, porque é outra pessoa e o rio tem outras águas, tá? Só que se você entrou nesse rio com o hábito de entrar com medo, com o hábito de ter medo de se afogar e ser levado pela correnteza, você vai ser levado pela correnteza do mesmo jeito, porque você vai agir do mesmo jeito. Entende isso? Enquanto eu não quebro o hábito de ser quem eu sou, enquanto eu não faço diferente, eu não terei resultados diferentes. E isso não é na superficialidade, isso é na profundidade da coisa. Agora, se eu entro no rio de uma maneira diferente, com uma postura diferente, com sentimentos diferentes, eu não sei o que vai acontecer dentro desse rio. Esse rio se torna inesperado para a minha vida. Porque o que vai acontecer se eu não entrar me debatendo? O que vai acontecer? Eu não faço ideia. E aí vem uma cilada enorme. Por quê? Como eu não sei o que vai acontecer se eu entrar diferente, se eu sentir diferente, se eu pensar diferente, o desconhecido também me faz voltar para a posição que eu conhecia. Falei, é melhor eu voltar a entrar me debatendo, porque vai que acontece uma coisa pior. E aí entra um viés da negatividade na tua cabeça, que é um viés também instintivo que nós temos, da proteção. E aí, lembra que eu falei que a gente tem um humor que vai virar um hábito com pensamentos que reforçam, mas não necessariamente são iguais, mas eles reforçam esse sentimento de incompletude, incapacidade, né? De ausência de si. Se eu entrar no rio me batendo, eu sei qual é mais ou menos o caminho que vai acontecer. Joga isso pra tua vida. Quantas vezes você tem medo de não entrar de uma determinada forma em uma situação porque você tem medo do que você não sabe que vai acontecer? Para pensar se isso não é desta forma. É uma metáfora, mas quando a gente usa metáforas, a gente consegue ensaiar de entrar e ver de fora. E é essa a função dos mitos e metáforas que a gente tem. Eu não vou entrar nesse papo aqui, ou se eu posso gravar um vídeo sobre isso. Entra aí a questão dos sentimentos e arquétipos coletivos, o que é isso e como que isso influencia a minha vida, influencia desta forma. Instintivamente você vai entrar numa situação, e eu vou trazer um exemplo mais prático, tá? Você vai entrar para uma situação nova na sua vida e vai virar pro coleguinha que te ligou ontem e vai falar assim, não, mas eu tô prudente, porque eu sei que tal coisa pode dar errado, o que eu tô me forçando? A me manter num pensamento conhecido, dentro de uma perspectiva conhecida que vai me fazer agir da mesma forma. Eu não quebrei o hábito de ser eu mesmo. Se eu não quebrei esse ciclo, se eu não quebrei esse humor, essa minha pretensão de repetir, como que eu vou ter novos resultados? Não vou.
E aí, mergulhando mais fundo ainda na neurociência nesse sentido, toda a química em resposta que o meu corpo está acostumado, no meu humor, que foi repetido por pensamentos que reforçam, não necessariamente iguais, mas que reforçam, liberando essas substâncias em mim de forma automática e geraram a minha personalidade, a sua persona, ele está reforçado num pano de fundo em mim. E aí, quando eu entro nessa situação e falo lá pro meu amigo, falo, olha, eu estou prudente, eu sou uma pessoa prudente, o que você está dizendo? Eu continuo sentindo, percebendo, me colocando e me estrangulando dentro dessa persona que foi criada por um ato sentimental, por um humor inicial que eu reforcei. Isso é ser você, quem você acredita ser. E você não consegue novos resultados, você consegue pequenas alterações, mas inconscientemente você se força a voltar para uma zona conhecida. Usando de novo o gatilho do rio que eu coloquei, não adianta o rio ser outro e você ter novas células para entrar com novas células nesse rio. Assim, não vou tomar, ninguém toma banho no mesmo rio. Não toma mais a sua persona reforçada que te vai fazer você se debater, porque você tem esta visão da necessidade, vai fazer você ter um resultado extremamente parecido com isso. E daí a sua vida não muda. Então, como que eu consigo iniciar uma mudança? A partir do momento que você tem o conhecimento para preceder uma experiência, isso muda a tua vida. Por que muda? Porque se eu conheço, eu percebo. Se eu não conheço, eu não consigo perceber. Essa informação que eu vou passar para você agora não vai sair de você. Ela pode ser ocultada por você, mas ela não vai sair de você. No momento que você precisar, você vai acessar e vai buscar. Entende? Então, por que é importante eu conhecer? Porque se eu percebo, eu consigo identificar. E eu só modifico se eu identifico, gente. Vamos supor que existe uma música tocando no universo inteiro. A mesma música. Faz esse exercício comigo. Isso é transformar. Você não vai escutar. Por que você não vai escutar? Você não tem outro para contrastar. A consciência, ela nasce do contraste. Eu jamais saberia o que é azul se eu não diferenciasse para o amarelo. Como você vai saber se a sua vida realmente pode ou não pode se transformar se você não tem contraste? Como você vai saber se existe uma música, um som que está rolando para todo mundo desde que você nasceu? Se não tem o silêncio para fazer o contraste. Você pode afirmar isso? Não, você não pode. Quando eu tenho um conhecimento que vai preceder uma experiência, o que acontece comigo? Eu identifico. E ao identificar, eu vou resolver o que eu vou fazer com isso. Mas eu identifiquei. E como que a gente faz isso nessa metáfora, nesse mito que eu trouxe aqui, para poder trazer de maneira muito simples, e eu diria, com perdão, minha pretensão aqui não é grandiosa, mas rasa. Eu estou colocando de uma forma rasa para você, porque a gente não tem como se aprofundar nisso aqui, num vídeo, para poder perceber essas nuances da minha vida, para quebrar o hábito de ser quem eu sou. Primeira coisa. Entenda que se os seus pensamentos são a linguagem da sua mente, os seus sentimentos são a linguagem do seu corpo, acompanhe esse raciocínio que ele é fenomenal. E dentro do que eu sinto, eu me coloco em ação, ou seja, eu faço uma ação para ter os meus resultados, e é assim que acontece, é impossível não acontecer dessa forma. Penso, sinto e tenho a volta disso. Se eu forço os meus pensamentos, e aí eu não tô falando aqui de coach barato de sentar e ficar em mente vazia, é muito mais do que isso. Se eu forço os meus pensamentos, eu levo as minhas intenções, os meus sentimentos a perceberem o que tem ali dentro e começo a quebrar o ato de ser quem eu sou. E aí é que tá a chave da repetição que ninguém faz. Não é um pensamento repetido que vai transformar a sua realidade. É a repetição do pensamento com o conectar do sentimento que ele leva, que ele provoca, inevitavelmente. E aí vai uma chave poderosa para você. Não tem como você repetir em hábito um pensamento sem gerar nenhum impacto nos seus sentimentos. Isso é muito contra-intuitivo com o que a maioria das pessoas falam. Porque elas ficam ali na superfície que eu estou levando para você exatamente o que eu gostaria de ter recebido. Repetir um pensamento não adianta de nada. E não adianta de nada se você não criar esse hábito. Porque ao criar um hábito, você gera um impulso do seu subconsciente, dos seus sentimentos de, pelo menos,
tentar se conectar com o que está atrás disso. Entende? O exemplo da mentorada que eu dei, que eu trago sempre, que ela disse, isso de pensamento é uma coisa que eu não acredito, que eu não coloco em repetição, e eu disse pra ela, então pensa que essa semana, durante 20 minutos, você vai pensar nisso, que você vai sofrer um acidente. Ela falou, tá doida, eu vou sofrer um acidente? Eu disse, por que isso pode funcionar com pensamento ruim e por que não pode funcionar com pensamento? Se eu repito, o meu corpo, o meu subconsciente fala, por que está acontecendo esse pensamento a nível consciente? Por que ela está fazendo isso? O que tem por trás disso? Porque eu estou reforçando. Porque eu estou conectando uma nova visão, colocando uma nova roupagem dentro disso. Alguns sentimentos vão ser colocados e o primeiro deles é incoerência, conflito. Você vai pensar uma determinada coisa a nível consciente, repetir isso, e quando chega aqui, que é a inteligência sentimental do seu corpo, onde ela se coloca para produzir toda essa química dentro de você e para gerar novos sentimentos e afetar o campo em volta de você para mudar a sua realidade, primeiro é o conflito. Fala, isso é diferente do que eu percebo. E aí você vai bater na barreira do meio. Lembra do rio? O rio é, eu entro, se eu me debater, eu sei qual é o resultado, e se eu não me debater, eu não sei. Então eu fico ali de novo, e isso vai continuar até o momento que de tanto forçar, você vai ter que entender que existe algo para você sentir diferente, se colocar diferente. E o seu corpo vai se ver obrigado a começar a liberar substâncias diferentes, atreladas a sentimentos diferentes, a humores diferentes, a hábitos pela repetição diferentes que vão mudar o seu campo, as suas ações e as suas realidades. O que eu trouxe para você aqui, de maneira muito sutil, foi as chaves para você quebrar o hábito de ser você mesmo, dentro de uma perspectiva da neurociência e da física da consciência rasa. Porque a gente não consegue se aprofundar aqui nessa live com grandes questões, a gente não tem tempo para isso nesse vídeo. Mas o que eu chamo você, convoco você a entender que perceba por que eu disse que o conhecimento precede a experiência. Sem ter essa informação, como você estaria se colocando com os pensamentos que vêm repetidamente para você agora? Do mesmo jeito que você sempre se colocou, tomando um banho no rio do mesmo jeito, se colocando do mesmo jeito, fazendo tudo da mesma forma, correto? E agora, com essa informação, o quanto isso pode impactar na sua vida a depender da sua escolha? Grandes coisas, a depender do que você escolhe, o que você vai repetir hoje? Eu vou trazer aqui um exercício muito simples que você pode fazer para começar a perceber isso. Mas eu te convido ali na bio aqui, na descrição, eu te convido na descrição para você entender um pouco mais a fundo dentro do Clube de Maestria Consciente. A gente entra nisso, eu entro nisso de uma maneira muito mais profunda, tem muito mais porquês dentro disso para você transformar a sua vida. Mas o exercício que eu vou te dar é muito simples. Durante todo o seu dia, escolha um pensamento novo, para que você não caia na janela de fazer tudo da mesma forma e ter os mesmos resultados achando que está mudando sua vida. Ou achando que só de ficar lá pensando em uma determinada coisa de maneira vazia, você consegue mudar. Não, você tem que entender que um hábito e uma nova personalidade, que é o que transforma a sua realidade, ela vem pela repetição conectada. Ela vem depois que eu entendo que os meus pensamentos são a linguagem da minha mente, o meu corpo tem a linguagem dos meus sentimentos. Escolha um pensamento por dia, foque nele, conecte com ele, entre nele, perceba ele. Você vai acelerar o caminho com grandiosidade. Porque ao ter um pensamento e deixá-lo voar e não se conectar com ele, ele não vai descer a nível do seu sentimento. E ele não vai emergir em uma emoção, que não vai emergir em uma ação, que não vai emergir um resultado e você não vai cocriar sua realidade. Mas escolha um pensamento ao dia. Mas force ele. Force no sentido não de obrigar-se, mas de
entrar nele. Questione-se por que eu estou repetindo os mesmos hábitos, por que eu estou repetindo os mesmos pensamentos, porque sempre eu volto para o sentimento de incompletude, de não capacidade. Porque você está quimicamente atrelado a isso, porque a sua realidade está respondendo a isso, e porque neurologicamente você repete o seu passado pelos seus padrões. E assim você não muda a sua vida. A psicanálise fala muito sobre isso, porque afinal de contas, o descobrir-se, que é tirar o véu de si, é ter exatamente isso que eu estou passando para você nesse vídeo hoje. Descubra-se. Rompa esse padrão. E você só consegue romper o padrão quando você percebe qual é o padrão. Sem perceber qual é o padrão, você vai ficar a formiga que alguém passou o dedo no caminho, não faz a menor ideia de para onde vai e está tentando achar o mesmo caminho, para chegar no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, com o mesmo norte, com os sinais químicos que já tinham no caminho que alguém tirou. Entenda, o seu fluxo de saída é exatamente proporcional ao seu fluxo de entrada. Se isso fez sentido para você, não guarde só para você. Provoque, leve. Pode ser que você seja o poder de transformação na vida de outra pessoa, de insight de outra pessoa. E é assim que a gente coloca em prática a abundância do que existe em nós. Então pensa nisso hoje, se fez sentido para você, já comenta aqui depois, vai na descrição lá, vai na bio, dá uma olhada, tem link lá para se aprofundar, quarta-feira, 20h30, a gente tem encontro do Clube do Livro, a gente mergulha nos títulos e não é sobre mais do mesmo. Vocês não vão ver pegando um livro e lendo um livro. Eu levo o que eu tenho de melhor dentro daquilo e consigo trazer dentro daquele livro para entender o para além, para tirar um dos véus. Afinal de contas, tudo tem véus, né, gente? A gente precisa de ir revelando. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo enorme. Segunda-feira eu volto com as lives e vai me acompanhando, que pode ser que eu passe por aqui também.